Você não cria uma nova realidade apenas adicionando novos hábitos. Você precisa também eliminar tudo aquilo que é incompatível com a vida que você deseja construir. Criação também é sobre você eliminar coisas da sua vida. Também é sobre você se retirar, também é sobre você delimitar. É inclusive sobre você ter clareza sobre qual é a vida que você quer viver. E também coragem para eliminar tudo aquilo que não condiz com essa vida. Sejam pessoas, sejam lugares, sejam contextos, sejam hábitos, sejam costumes, não importa o que seja. Você precisa saber qual é a vida que você quer viver e você precisa deixar para trás tudo aquilo que não te leva para lá. Todas aquelas coisas que, inclusive, fazem com que você retorne à velha identidade, fazem com que você retorne à velha vida, ou seja, coisas que fazem você relembrar o seu passado e fazem com que você crie muito mais do seu passado no seu futuro. Tudo isso precisa sair da sua vida se você quer criar uma realidade diferente. Caso contrário, você vai passar muito tempo da sua vida repetindo esses padrões, vivendo no piloto automático e vivendo sempre nos mesmos contextos. Afinal de contas, você está exatamente com os mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, mesmas crenças, mesmos ambientes, sendo a mesma pessoa. Então é claro que você vai ter os mesmos resultados. Todos aqueles que você já conhece, inclusive porque você já viveu. Bom, e dentre as coisas que você precisa deixar para trás, eu separei 7 delas para trazer para você nesse vídeo. A primeira delas é você abandonar de uma vez por todas a reclamação. É você deixar para trás, é você aniquilar da sua vida, é você não deixar que isso faça parte do seu cotidiano. Porque a reclamação nada mais é do que a gente colocando o nosso foco e a nossa atenção nas coisas que não estão boas, nas coisas que estão faltando, nas coisas que estão erradas. E quando a gente coloca o nosso foco e a nossa atenção nisso, a gente está realmente fazendo com que isso tome uma proporção maior na nossa vida. A gente está dando espaço para que isso cresça, a gente está permitindo, a gente está inclusive mandando comandos para o nosso cérebro, dizendo que as coisas não estão tão boas assim, que isso aqui não tá legal, que isso aqui tá errado, que isso aqui deveria ser diferente. Ou seja, o meu estado de ser está vibrando na escassez, na falta, uma frequência baixa. Então eu vou produzir, de certo modo, muito mais disso na minha vida, porque isso fica reverberando dentro de mim. Se eu sou uma pessoa que reclama, eu sou uma pessoa que reclama sempre. Não sou uma pessoa que reclama só de vez em quando. Eu normalmente tenho esse hábito, então todos os dias, sem nem perceber, eu estou reclamando. Seja do trânsito, seja do clima, seja porque tá quente, seja porque tá frio, porque choveu, porque tem sol, seja do chefe, seja dos colegas de trabalho, seja dos familiares, seja do marido, seja da esposa, não importa. Eu sempre vou encontrar alguma coisa para reclamar, porque o meu cérebro, ele já está calibrado para fazer isso. Então ele está acostumado a olhar e colocar a sua atenção naquelas coisas que me permitem reclamar. Ou seja, a gente está filtrando na nossa realidade coisas negativas, coisas ruins, para que eu possa reclamar. Então percebe como é doido? Você provavelmente já viu outros vídeos aqui no meu canal e eu falo muito em outros conteúdos também sobre o filtro do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele tem um filtro e a partir daquilo que a gente acredita, a partir das nossas experiências, ele vai filtrando aquilo que considera relevante. E como que ele vai saber o que é relevante? Ele vai usar aquilo que nós acreditamos, porque aquilo que nós acreditamos considera-se que é muito importante, ou seja, as nossas crenças. Então ele vai filtrando essa realidade para trazer para nossa consciência justamente tudo aquilo que é coerente com o que nós acreditamos. Então, se eu sou uma pessoa que estou acostumada a reclamar, o meu cérebro, ele vai sim fazer esse filtro e trazer situações, pessoas, contextos, momentos, coisas para que eu reclame. Por quê? Eu já estou acostumada, isso é relevante para mim, de algum modo eu acredito que eu tenho que fazer isso. Então, se você quer criar uma realidade diferente, esse é um hábito que você precisa abandonar, porque você não vai conseguir criar nada de bom tendo o hábito da reclamação. Não significa que nunca mais vai acontecer alguma coisa na sua vida onde você gostaria ou poderia reclamar. Não é sobre isso, mas é sobre a interpretação que você faz, é sobre a sua percepção, é sobre a sua reação frente a esses acontecimentos, porque na verdade essa reclamação acaba intensificando aquele acontecimento,
pensamento acaba mandando mensagens negativas para o seu cérebro, acaba colocando você numa frequência mais baixa e não resolve a questão. Então esse cuidado de onde a gente vai colocar o nosso foco, a nossa energia, como a gente vai reagir frente aos acontecimentos, essa nossa interpretação diante dos acontecimentos é muito mais importante do que o acontecimento em si. Porque aquilo que nós fazemos com o que nos acontece é realmente muito mais importante, porque diz muito sobre nós e diz muito sobre aquilo que nós vamos criar na nossa vida. A segunda coisa que eu escolhi trazer para que você elimine de uma vez por todas da sua vida é você parar de alimentar pensamentos que enfraquecem você. Então, a todo momento, todos os dias, a gente vai ter pensamentos passando pela nossa cabeça. Só que a gente vai definir quais deles a gente vai dar atenção, quais deles vão ser relevantes, quais deles vão nos definir, quais deles vão determinar como vai ser o meu dia. Então é muito importante que você pare de dar tanta atenção, tanto foco para esses pensamentos enfraquecedores. Aqueles pensamentos que literalmente falam que você não pode, que é impossível, que não vai dar certo, que você é incapaz, que não tem como, que a sua vida nunca muda, que para você as coisas nunca dão certo, enfim. Pare de dar tanta atenção para esses pensamentos, porque quanto mais você permite que eles estejam aí na sua mente, na sua vida, quanto mais você acredita nesses pensamentos, mais de fato eles vão se tornando verdade, porque você vai assumindo esses pensamentos como a sua identidade. E com isso, cada vez mais você vai tendo uma autoconfiança baixa, cada vez você se percebe menor, mais incapaz. Isso não é bom, isso não pode acontecer na sua vida, porque isso vai fazer com que você alimente somente aquilo que você já sabe e você se recolha cada vez mais e você não experimente nada novo e você não tente e você não busque. Então, se você quer criar uma realidade diferente, não tem como você viver dessa forma, porque são coisas incoerentes. Sempre que esses pensamentos surgirem e você perceber que você está dando atenção para eles, pare por um momento, traga isso para a consciência e comece a se questionar. Quem decidiu que isso é verdade? Quem definiu que realmente eu não posso? Quem que falou que é impossível disso aqui acontecer? Pare e comece a fazer uma análise mais racional daquilo que você está pensando. Lembre-se que as coisas que a gente considera impossíveis só são impossíveis porque a gente acredita que elas são. Então pensa que tudo aquilo que você pensa de limitante sobre você só existe, só é uma verdade porque você acredita nisso. A partir do momento que você para de acreditar, que você não dá mais atenção para isso, isso para de ser uma verdade, isso para de fazer sentido na sua vida, isso para de impactar as suas ações, as suas decisões, as suas escolhas, aquilo que você vai fazer. Então perceba como isso é importante, o quanto nós definimos a nossa vida a todo momento e muitas vezes a gente não se dá conta disso, muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não sabe também o que está acontecendo, como que a gente poderia alterar alguma coisa. Ponto número 3, pare de terceirizar a responsabilidade. Pare de jogar a responsabilidade da sua vida para as outras pessoas, seja para sua família, para o seu marido, para o governo, para as pessoas, para a empresa, seja para qualquer coisa. A gente tem normalmente essa tendência de colocar a responsabilidade nas outras pessoas porque isso é muito mais fácil. Quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente não tem o que fazer. Afinal de contas, uma vítima não pode fazer nada, tá com as mãos atadas. Só que quando a gente faz isso, a gente está abdicando de todo o nosso potencial de criação. Por quê? Nós estamos falando, nós estamos definindo que nós não podemos criar nada na nossa vida, porque afinal de contas, somos reféns de algo ou de alguém. Então, parar de terceirizar a responsabilidade da nossa própria vida, dos nossos resultados, é algo muito importante. Entender que você cria a sua vida, que você cria os seus resultados, que você cria tudo o que você vive, entender na profundidade tudo isso, entender como a vida funciona, entender como as coisas se desdobram, vai fazer com que você tenha essa clareza e você se liberte realmente desse papel de vítima, desse papel de coitado, desse papel de refém da própria vida, porque essa não é uma verdade. É só uma justificativa que a gente usa para se manter sempre no mesmo lugar, para não fazer nada de diferente, para não mudar, para não se tornar uma pessoa diferente. Só que lembra, não tem como a gente alcançar ou criar uma vida diferente sem se tornar uma pessoa diferente. Então sempre lembre que você é o único responsável pela sua
sua vida. Sempre que algo não estiver como você gostaria, sempre que alguma coisa não estiver indo tão bem, sempre que você não estiver satisfeito com os resultados, lembre-se que não são as outras pessoas ou os contextos, não tem nada lá fora que tenha uma responsabilidade maior sobre a sua vida do que você mesmo. Quarto ponto, parar de viver olhando apenas para aquilo que falta. É muito comum também a gente estar acostumado a olhar para as coisas que a gente ainda não tem, para aquilo que a gente ainda não conquistou, para as coisas que ainda estão faltando na nossa vida, enquanto que a gente deixa passar despercebido tudo aquilo que a gente já conquistou, tudo aquilo que a gente já tem, tudo aquilo que a gente já vive. Quando a gente coloca a nossa atenção para aquilo que falta, para aquilo que eu ainda não tenho, para as coisas que ainda não estão na minha vida, eu acabo colocando a maior parte do meu tempo, da minha atenção naquilo que falta, ou seja, eu estou vibrando literalmente na frequência da falta, da escassez, e não da abundância, e não de quem já vive, e não de quem já tem. Então, se eu estou nessa frequência baixa, obviamente que eu vou trazer para minha vida mais resultados da falta, mais escassez, mais motivos para eu olhar para aquilo que está faltando, mais coisas que faltam, ou seja, se intensifica isso na minha vida. É por isso que é importante a gente tomar muito cuidado com onde a gente está colocando o nosso foco e a nossa atenção. Não significa que você não deve desejar, almejar ou sonhar com coisas diferentes, não é sobre isso. Mas é sobre você ter aquele costume de olhar somente para aquilo que você não tem, somente para aquilo que falta, sabe? Você não consegue reconhecer ou agradecer ou ser abundante e grato com aquilo que você já tem, com aquilo que você já vive, com aquilo que você já é, porque você está sempre reclamando que está faltando alguma coisa. Você está sempre olhando para aquilo que você ainda não tem. Você está sempre olhando para aquilo que você ainda não é. Ou seja, você não está se tornando uma pessoa mais abundante, uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais completa. Porque o seu estado de ser está na frequência da falta, ou seja, da pessoa que nunca tem nada, da pessoa que nunca consegue, da pessoa que sempre está faltando. E a pessoa que está vibrando sempre nessa frequência da falta, ela não consegue, porque está sempre faltando alguma coisa, está sempre faltando, sempre está nessa escassez, então isso é muito perigoso também. Então a melhor forma de você conseguir criar coisas novas, diferentes na sua vida, é você viver como se você já tivesse, com aquele sentimento elevado, com a gratidão, com a completude, com realmente estar preenchido com aquilo que você já tem, com as coisas que você ainda quer conquistar, como se você já tivesse aquilo, como se você já vivesse, e não como algo que ainda te falta. Porque quando você diz, eu não tenho determinada coisa, isso aqui tá faltando na minha vida, quando você fala isso, quando você vibra isso, você literalmente está na frequência de que aquilo tudo está faltando para você. Ou seja, você está vibrando nessa falta e não na abundância. Então você vai criar mais falta para sua vida. Você vai trazer mais escassez e mais falta. Então, entender também como isso funciona ajuda muito a gente a direcionar a nossa atenção e a nossa energia para aquilo que realmente vai trazer para nossa vida mais coisas boas. Quando nós estamos num estado de ser, de abundância, de gratidão, de estar satisfeito com tudo, de estar grato, de saber que já tem tudo que precisa, que já vive tudo que deseja, as coisas simplesmente vão se desdobrando e vão aparecendo na nossa frente. Só que a gente precisa se concentrar em deixar a nossa energia e a nossa atenção nas coisas boas, vivendo como quem já tem, como quem já é, e não o oposto. Quinto ponto, pare de consumir negatividade o tempo todo. É muito comum que a gente fique todos os dias consumindo coisas ruins. Sejam notícias, sejam jornais, sejam acontecimentos, sejam fofocas, sejam até músicas muitas vezes, sejam conversas, enfim. A gente se inunda de coisas negativas, de coisas ruins, de tragédias, a gente fica sempre vendo isso, sempre alimentando, sempre sabendo, a gente fica procurando isso. E, de certo modo, o nosso corpo ele acaba se viciando nesses sentimentos ruins, nessa necessidade de estar sempre com algo negativo, com algo ruim acontecendo. Só que isso é muito ruim porque, primeiro, a gente tem que estar sempre vendo mais coisas ruins, mais tragédias, e depois que nosso organismo como um todo meio que entende que precisa estar sempre em alerta, porque alguma coisa muito ruim pode acontecer a qualquer momento. Afinal de contas, todo momento tá acontecendo alguma coisa ruim, e eu tô vendo, e eu tô sentindo, e eu tô alimentando, e eu tô contando, e eu tô falando, e eu tô pensando naquilo. Ou seja, eu fico alimentando tudo isso, e eu pergunto, qual é o benefício disso para sua vida? Você
realmente consegue tirar algum proveito disso tudo? Porque assim, eu também era acostumada a ver notícias, jornais e tudo mais. E já tem aí mais de 3 anos que eu não vejo nada de notícia, que eu não vejo nada, não procuro nada disso. E sabe, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque eu não tinha o que fazer em relação àquilo. E só servia pra me deixar mal, pra baixar minha energia, pra eu ficar com um sentimento mais pesado, pra eu ficar remoendo aquilo, pra eu ficar pensando em tantas tragédias, em tantas coisas ruins que acontecem, porque realmente vão acontecer. E a mídia sempre vai dar mais ênfase para as coisas ruins. Por quê? Porque as coisas ruins dão mais engajamento, as pessoas estão mais interessadas, infelizmente, em ver as coisas ruins, as tragédias, do que as coisas boas. Eu não sei se você já parou para perceber, para reparar isso, mas é um padrão. Então, pare e pense se isso está sendo benéfico, se você está consumindo isso, quais são os prejuízos, quais são os impactos que você está tendo de ter esse costume, de ter esse hábito na sua vida, de ter isso na sua rotina, porque definitivamente para criar uma vida diferente você vai ter que abandonar algumas coisas e você vai ter que mudar alguns comportamentos, então essa é uma questão bem importante. Sexto ponto, pare de acreditar em todos os seus pensamentos. Como a gente já disse, nem tudo o que você pensa é verdade. Semana passada, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a importância da gente saber que nem tudo que a gente pensa é verdade, nem tudo que a gente pensa merece a nossa atenção, nem tudo que a gente pensa é relevante e é importante, nem tudo que a gente pensa a gente deve levar em conta, porque se a gente for dar atenção para tudo aquilo que a gente pensa, a gente acaba ficando paralisado, a gente acaba se vendo como uma pessoa inferior, a gente acaba ficando mais limitado ainda, porque tudo aquilo que a gente pensa vai estar relacionado com as crenças que nós temos, e as crenças elas são baseadas naquilo que a gente já viveu, então é simplesmente um mecanismo do nosso cérebro de tentar manter a gente no mesmo lugar, de tentar manter a gente seguro, economizar energia, repetir sempre as mesmas coisas para que a gente não precise gastar mais energia, ou seja, é um mecanismo de sobrevivência. Só que se a gente quer evoluir, a gente precisa transcender esse mecanismo de sobrevivência, porque não é pra gente ficar só repetindo as mesmas coisas de sempre, somente o conhecido, somente no piloto automático, porque dessa forma a gente só vai criar tudo aquilo que a gente já está criando na nossa vida. Então, muita atenção com os seus pensamentos, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita sobre o que você pensa. Não dê atenção a todos os seus pensamentos. Traga para a consciência, filtre, direcione os seus pensamentos, altere aquilo que você está pensando, coloque a sua atenção em outras coisas, escolha qual pensamento vai florescer. Aí dentro da sua cabeça você tem esse poder, desde que você tenha essa clareza de quem você quer se tornar, de onde você quer chegar, de quais são os seus objetivos, daquilo que você quer realmente construir na sua vida. E o sétimo ponto é você parar de esperar sentir vontade para fazer alguma coisa. A motivação nunca vai nos levar muito longe, porque ela é muito instável, é muito variável. Então você precisa ter clareza e decisão, e não motivação, porque a motivação ela não vai existir principalmente quando você vai fazer um rompimento, quando você vai fazer uma mudança de identidade, de crenças. A motivação ela não vai estar presente, você nunca vai querer fazer isso. Por quê? Porque é difícil, porque é desconfortável, porque é novo, porque é muito diferente, porque vai que não dá certo, e o que pode acontecer? E o medo e a sobrevivência, e tudo isso começa a reverberar aí na sua mente. Então não, a motivação não vai ser o que vai fazer com que você comece a fazer essas mudanças, abandone algumas coisas na sua vida, comece o seu processo de transformação, de evolução, de mudança, de melhoria, que você abandone suas crenças. Por quê? Porque tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é desconhecido, a sua mente vai lutar para que você não faça. E a mente ela precisa dessa previsibilidade, ela precisa saber as respostas. Só que a gente precisa entender que sabendo as respostas, a gente já sabe o que a gente vai criar. Então a mente sabe as respostas e para ela criar sempre mais do mesmo no piloto automático, vivendo somente o conhecido, tá tudo bem. Mas você precisa saber o que você quer viver. E se você quer viver uma realidade, uma vida diferente, você vai precisar de coisas diferentes, porque essas que você já vive, você já conhece os resultados. E esses resultados você não quer mais. Então você vai ter que passar por esse desconforto. E a motivação não vai te acompanhar, você não pode contar com ela. Então conte somente com a sua clareza e com a sua decisão daquilo que você vai fazer na sua vida. Bom, então provavelmente você já percebeu que criar uma nova realidade não começa necessariamente colocando ou adicionando coisas na sua vida, mas sim, muitas vezes,
tirando algumas coisas, removendo alguns comportamentos, alguns hábitos, algumas crenças, algumas pessoas, alguns lugares, enfim, removendo coisas para que você fique alinhado, coerente com aquilo que você definiu, que você deseja viver, que você deseja criar. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo desse vídeo para que ele alcance mais pessoas e aproveita também para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui todas as semanas. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!